Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos tratar hoje de um julgado recente do STJ que versa sobre uma questão interessante sobre legitimidade para constar no polo passivo de uma ação executiva. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo em recurso especial, a RESP 571.709 de São Paulo, a RESP 571.709. Como de costume, vai constar aqui na descrição do vídeo a referência completa do julgado e a ementa se ela já tiver sido disponibilizada. O que se deu aqui do ponto de vista fático? Quais são os contornos fáticos dessa causa? Nós tivemos uma madrinha que, para ajudar os pais de um menor, do seu afilhado, ela matriculou a criança na escola, na instituição privada de ensino, e se responsabilizou pelo adimplemento das mensalidades, das prestações escolares mensais. Quer dizer, quem se dirigiu à escola e estabeleceu relação jurídica com a escola foi um terceiro em relação aos pais do menor. Foi a madrinha. E ela constou no contrato de prestação de serviços escolares como responsável financeira do adimplemento, portanto, das prestações desse contrato. Muito que bem, se nós estamos aqui falando de um processo de legitimidade, é porque deu ruim, né? Ela parou de pagar as prestações, e aí o que fez a escola? A escola moveu uma ação de execução baseada em título extrajudicial, o contrato de prestação de serviço, em face da responsável financeira, que era a madrinha, do pai e da mãe do menor, ao argumento de que a responsabilidade dos pais, nesse caso, seria solidária. E aí que surge a questão. A responsabilidade solidária dos pais, nessa hipótese, vejam, o STJ tem uma jurisprudência no sentido de que realmente os pais possuem responsabilidade solidária, mas uma responsabilidade solidária entre si. Então, quer dizer, vejam, eu cito a título exemplificativo o recurso especial 1444511, 1.444.511, também de São Paulo. E um outro recurso especial 1472316. Nesse recurso 1472316, eu anotei aqui para falar com vocês uma passagem do julgado. Olha, aspas, os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo aí a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. Então, com base nos artigos 1643, 1644 do Código Civil, com base no artigo 790, inciso 4 do CPC e no artigo 55 do ECA, o STJ chegou a essa conclusão da responsabilidade solidária dos pais. O 790, inciso 4 do CPC, é aquele que prevê a legitimidade passiva para constar na execução em relação às dívidas contraídas em proveito do casal, em proveito da economia doméstica, da entidade familiar. E aí é possível incluir aí a dívida escolar do filho, da criança. Mas aí, qual é a questão que se coloca, o ponto de distinção entre o julgado que o STJ enfrentou nesse momento, a RESP 571.709, e esses dois outros mencionados lá no julgado e aqui no vídeo como jurisprudência, como caráter informativo de que o STF, de que o STJ realmente proferiu essas decisões. A distinção é que nos outros dois casos, a dívida foi contraída
o contrato de prestação de serviço escolar foi celebrado por um dos pais. E aí um dos pais, assumindo o contrato em nome do casal, porque há um dever de solidariedade na manutenção e na educação da criança, o outro responde solidariamente. Então, a mãe foi à escola e matriculou a criança, constou lá como responsável financeiro. Quem é que é o responsável para ter a excursão patrimonial na execução? Tanto o pai quanto a mãe. O pai não pode alegar que não fez parte do contrato. Aqui há uma responsabilidade solidária, porque a mãe da criança o matriculou, o pai responde solidariamente. Essa dívida, entende-se, foi contraída em proveito do casal. Mas nesse caso, percebam, olha como é que os fatos são importantes. Nesse caso, a hipótese não se deu. Nesse caso, nós temos um distinguishing, um detalhe, uma distinção, que é o fato de que foi um terceiro quem matriculou a criança na escola. Foi um terceiro em relação ao casal, foi a madrinha, que além de ter ido à escola matricular, constou no contrato como responsável financeiro. E aí o que disse o STJ? O STJ chegou à conclusão de que não é possível interpretar de modo extensivo esses dispositivos. Quais? 1643 e 1644 do Código Civil, 790, inciso 4 do CPC e 55 do ECA. Isso porque esses dispositivos dizem respeito à dívida solidária quando a dívida foi contraída por um dos membros do casal. E nesse caso, nós temos uma dívida celebrada por um terceiro. Conclusão na qual chegou o STJ. Neste caso, os pais, detentores do poder familiar, não respondem solidariamente por contrato oneroso de prestação de serviços escolares celebrado entre a instituição de ensino e terceiro estranho à entidade familiar. O STJ reconheceu o distinguish e aí, como fundamento normativo, para não aplicar aqueles dispositivos, o 6413 e 644 do Código Civil, 794 do CPC, como nós mencionamos, e 55 do ECA, o artigo 265 do Código Civil de 2002, segundo o qual a solidariedade não se presume. Deve constar, portanto, da lei ou do contrato. E não consta na lei a afirmação de responsabilidade solidária dos pais por dívida contraída por terceiro, nesse caso pela madrinha. E não constava do contrato cláusula prevendo a solidariedade dos pais. Se tivesse uma cláusula prevendo a solidariedade dos pais, a assinatura dos pais, não haveria dúvida de que eles são legitimados, passivo naquela execução. Mas só quem foi à escola foi a madrinha, só quem assinou o contrato foi a madrinha, só quem constou como responsável financeira pelo adimplemento das prestações foi a madrinha. Ok? Então essa as observações que eu queria fazer com os senhores hoje. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima em breve.